Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um evento do Conselho Regional de Administração da Bahia, promovido pelo Núcleo de Estudos em Administração Financeira. Hoje teremos a palestra sobre Finanças para Pequenos Empreendimentos. Sou Carolina Nunes, atuo como administradora no setor de desenvolvimento profissional do CRA Bahia e acompanharei o evento neste dia. Para realizar a abertura do evento, convido o coordenador do Núcleo de Estudo em Administração Financeira, Mário Rafael de Mello. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Antecipadamente, o Conselho Regional de Administração da Bahia agradece a presença de todos vocês. Espero que a gente tenha uma tarde com uma grande troca de conhecimento e já dou as boas-vindas a todos vocês. Os objetivos do nosso núcleo, o Núcleo de Administração de Estudos e Administração Financeira, é de discutir os aspectos de inovação tecnológica nas áreas da administração, promover debates sobre as problemáticas organizacionais existentes, incentivar o constante estudo, a constante atualização de todos os profissionais da administração, desenvolver conhecimentos que são necessários para a nossa empregabilidade e ainda produzir mais publicações de diversas áreas de interesse na área de administração, com foco na área financeira. A palestra de hoje, que a gente vai assistir durante essa uma horinha, na verdade, esse investimento do nosso tempo que a gente está fazendo, tem como Desculpa, o microfone. Desculpa, o seu fone ficou mudo. Desculpa. Ficou no mudo. Chegaram a ver alguma coisa ou foi depois que desligou? Acredito que foi do meio para o finalzinho, que a gente não conseguiu escutar. Quando você ia falar da palestra, ficou mudo. Chegaram a falar... Eu estava apresentando você, Marcelo. Chegou alguma coisa? Não, né? Não, cheguei a apresentar, não. Você foi quando você foi falar da palestra de hoje, aí parou. Falei dos objetivos do núcleo? Do núcleo falou. Pronto. Convido vocês, a quem quiser participar, é importante para quem já é administrador, para quem já é formado, fazer parte do nosso núcleo, para que a gente possa desenvolver ainda mais a nossa profissão e, ao mesmo tempo, estimular a criação de novos trabalhos, novas possibilidades de atuação, de pesquisa e, acima de tudo, a atuação da nossa profissão de administrador. A gente hoje vai ter essa tarde de investimento do nosso tempo, uma hora e meia, mais ou menos, com o administrador Marcelo Saá. Ele é administrador, ele é bacharel em Direito, bacharel em Contabilidade e Gestão Financeira. Ele tem MBA em Liderança e Desenvolvimento de Pessoas, é especialista em ensino à distância e, além de tudo, é componente do nosso Núcleo de Estudos em Administração Financeira. Então, aproveitem essa tarde, essa uma horinha, para aprender, para trocarmos ainda mais conhecimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, que eu vou registrar e no final a gente condensa para fazer algumas perguntas, para tirar as dúvidas, né, que vocês tenham durante a apresentação, tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de vocês e espero que tenham uma excelente palestra. Marcelo, passo a palavra para você e boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, obrigado pela abertura aí, Carolina e Rafael. A gente vai falar um pouco sobre finanças em pequenos empreendimentos. A gente sabe que os pequenos empreendimentos são os que, de certa maneira, movimentam a economia, especialmente a parte de mão de obra no Brasil. E tem alguns detalhes, alguns aspectos aí que a gente identifica aí ao longo do tempo que são realidades brasileiras, né? Nós estamos no mês de comemoração do administrador, que é em setembro, né? A gente vai percorrer na nossa fala apresentando sobre os tópicos, uma introdução às finanças, apresentar alguns conceitos que são relacionados a finanças e aos pequenos empreendimentos, a importância do registro histórico e apresentar o que é isso, o fluxo de caixa, uma ferramenta bem importante,
finanças de curto prazo, o que são, e a de longo prazo, a diferenciação entre elas, os resultados, que são os chamados lucros, falar sobre reservas financeiras e investimentos financeiros. Trazendo um pouco sobre o histórico, o Sebrae tem um acompanhamento bem próximo da nossa realidade, e aí nós temos aí a mortalidade das empresas nos primeiros anos de existência, é algo recorrente no país. Análise recente do Sebrae, os números são de 2020, indicam que 29% de micro e pequenas empresas, dos MEI, encerram suas atividades após 5 anos de funcionamento, enquanto 22% das microempresas e 17% das empresas de pequeno porte fecham após o mesmo período. Apesar de, em determinados momentos, haver um aumento no tempo de sobrevida das empresas constituídas, em outro momento, os índices voltam a decrescer, de acordo com os ciclos da economia. A falta de preparo e a falta de planejamento estão entre os principais motivadores do encerramento de atividade das empresas. E falta de preparo geralmente resulta em dificuldades na gestão do caixa da empresa. Aí a gente tem a dizer que assim, nós estamos no momento de 2020, que foi a última análise, uma análise positiva. Para terem ideia, a gente já chegou a ter 60% de mortalidade após os 5 anos, né? Então, a gente está aí, em média, aí, com 23% aí, após 5 anos de duração. A gente sabe que quando a gente inicia um empreendimento, seja lá o que quer que seja, a gente pensa em algo que se perpetue, e não algo para encerrar. Mas está faltando um pouco de planejamento e de preparação para isso, né? As finanças, né? A gente tem o termo finanças, provém do francês finance, e se refere ao compromisso que assume um sujeito para responder à sua obrigação para com outra pessoa. O conceito também se refere às posses, aos bens e aos cofres do Estado, que é o Tesouro Nacional. Na linguagem do dia a dia, conhece-se como finanças o estudo da circulação do dinheiro entre os particulares, as empresas ou vários estados. Posto isso, as finanças surgem como um ramo da economia que se dedica a avaliar como são obtidos e geridos os fundos. Noutros termos, as finanças tratam da gestão do dinheiro. Ou seja, a finança nada mais é do que a realização da troca de dinheiro, né? Então, a gente está movimentando a economia, ao longo dos anos isso foi se desenvolvendo, nós começamos com troca, que foram chamados de escambo, depois foram se designando forma de marcos na troca da moeda. Hoje a gente conhece o dinheiro efetivo como aquele que a gente troca por um produto ou serviço, né? E a finança trata exatamente dessa movimentação, dessa troca entre as pessoas, entre o Estado, entre as empresas, né? Isso é o conceito de finanças. Quando a gente fala em finanças, né, e a gente lidando aqui no âmbito das pequenas empresas, né, primeiro a gente trata sobre aquilo que vai entrar, os ingressos que vão acontecer na empresa, que são as chamadas receitas, né? O que são as receitas? Nada mais são do que a entrada de dinheiro por aquilo que você está prestando, seja de serviço, seja de mercadoria. Então, quando eu abro uma empresa de produtos, eu vou vender os produtos e eu preciso obter receita com a venda desses produtos, né? E da mesma maneira, quando eu presto um serviço, eu preciso criar receitas com a venda desse serviço. O capital de giro é aquilo que circula no empreendimento, né? Então, nós temos o capital de giro pessoal e da empresa, que muitas vezes se misturam nos pequenos empreendimentos. Aquilo que são as despesas e as contas pessoais de nosso dia a dia, eles fazem parte do nosso capital de giro pessoal, que não se confunde com o da empresa, que é aquele que envolve o pagamento de compra de mercadoria ou de insumos para prestação de serviço, de manutenção do seu empreendimento, como luz, água, telefone, né? E, ao mesmo tempo, as receitas que é o dinheiro que efetivamente vai entrando no caixa da empresa.
tá? Seja à vista, seja a prazo. Então, tudo isso compõe o capital de giro. Nós temos o capital próprio de terceiros. Então, o capital próprio é aquilo que pertence à empresa. Então, a gente, quando constitui um empreendimento, a gente está dizendo que aquela ali é um empreendimento autônomo, né? Ele se cria sozinho e ele é detentor de capital. Na medida que a receita vai entrando, aqueles valores que estão entrando no caixa, que estão compondo o patrimônio da empresa, eles fazem parte do capital da empresa, que é o chamado capital próprio. Já quando eu tenho capital externo, ou seja, quando eu tenho um investimento um financiamento de um banco, ou o sócio colocou dinheiro, aportou dinheiro na empresa para aumentar a sua quantidade de cotas, ou seja lá que maneira que for, isso é o chamado capital de terceiros. E o lucro, que é o resultado da operação. O que é a operação? Se eu tenho uma mercadoria para vender, comprar e vender, eu compro a mercadoria por um preço e vendo ela por outro preço. Isto por si só não é só o lucro, né? Eu preciso entender que, assim, para que eu compre a mercadoria e para que eu venda a mercadoria, eu preciso de uma série de situações ou questões envolvidas para que isso aconteça. Então, numa loja, eu tenho uma loja física, então a loja física geralmente, ou se eu sou um MEI, eu vou trabalhar sozinho, ou eu posso ter um outro trabalhador comigo, eu preciso alugar aquele espaço, pagar a conta de luz, de telefone, né? Quando eu fizer a venda, eu preciso vender, pagar os impostos sobre a venda que vão acontecer, vão incidir. Na hora que eu compro, eu tenho um valor que é o custo da mercadoria. Então, tudo isso precisa ser quantificado para que a gente possa dizer o quanto é o lucro, né? Que é efetivamente o resultado da operação. Normalmente a gente apura o lucro mensalmente, mas a gente faz um apanhado ao longo do ano, né? Por quê? Porque vários empreendimentos têm momentos sazonais, não só dentro do mês, como ao longo do ano, né? Então eu tenho uma livraria que trabalha com material escolar. Pronto, no início do ano é o momento que ela vende mais. Né? No meio, né? Quando chega em março, abril, que é a chamada entre safra, eu já não tenho mais aquele boom de venda como é a venda de livro de material do começo do ano. Então é o chamado efeito sazonal. E aí como é que eu vou apurar o lucro, por exemplo, numa situação dessa? Eu vou apurar no final de um ano, né? Que vai me traduzir de maneira melhor a realidade. Falando em registro histórico, esse é uma situação que acontece muito, que é muito comum as pessoas irem desacreditar dessa necessidade, né? O registro histórico de qualquer empreendimento, ele precisa passar a partir desde antes da sua abertura. Ele começa no momento de planejamento do seu negócio, né? Então, se eu estou planejando abrir um negócio, por mais que eu vá tentar minimizar algumas coisas, eu preciso pensar que assim, eu vou realizar um investimento, né? Esse investimento que eu vou fazer, ele começa a fazer parte do meu futuro novo empreendimento, né? Então, às vezes eu tenho que pagar um contador para começar a realizar a abertura, fazer documentos, tirar certidões, tudo isso eu tenho que ir atrás do aluguel de uma loja, então eu tenho que botar a calção. Tudo isso são questões que estão acontecendo ainda antes da abertura da loja, né? Estou usando aqui o exemplo de uma loja, né? E no momento que a loja começa, ao mesmo tempo, o funcionamento dela vai começar a acontecer e eu vou começar a realizar vendas. Tudo isso precisa ser registrado, né? A importância desse registro é muito grande para que você possa ter um acompanhamento do seu negócio, daquilo que você está montando, daquilo que você tem uma perspectiva de ir mais adiante, né? Se perpetuar, digamos assim. Então, as vendas, todas elas que a gente faz, a gente precisa fazer o registro das vendas. As vendas precisam estar registradas, por mais simples que seja, por menor que seja o valor, por qualquer situação que seja envolvida com aquilo que você, com a atividade que você preparou para realizar, o menor que seja o valor, vai gerar um impacto de qualquer forma para o seu empreendimento, né?
Então, uma bijuteria que tem um custo bem pequeno tem um impacto porque você precisa fazer uma venda muito grande, né? Para poder gerar um volume de financeiro expressivo para o seu negócio. Então, assim, todas as vendas precisam ter o registro, assim como as despesas, né? Então, mas eu só tomei um picolé, né? Mas, assim, aquele dinheiro saiu de algum lugar. E a partir do momento que você cria um histórico de registro, fica muito mais fácil de você acompanhar para onde está entrando ou saindo o seu dinheiro, né? Porque, por exemplo, eu vendi, mas não recebi o dinheiro, o cara ficou de pagar e não veio depois, né? Eu dei o crédito para ele e não veio. Tudo isso eu preciso o registro da venda para que você possa acompanhar ao longo do tempo qual é a situação do seu negócio, né? As entradas, né, todas as entradas que você tem de capital, que quando eu dei o exemplo, você faz uma venda, mas nem sempre o dinheiro entrou na hora. Então, por exemplo, você vende no cartão de crédito que te paga em 30 e poucos dias. Então, a venda aconteceu naquele momento, mas o dinheiro ainda não entrou no caixa. Na hora que ele entrar, é a chamada entrada, né? Da mesma maneira que você, quando você compra, não necessariamente você compra e paga no ato. Então, você ganha um prazo às vezes. Então, você fez a compra, mas o dinheiro não saiu efetivamente do seu caixa ainda. Mas isso tudo precisa ser registrado. E da mesma maneira, os investimentos que você realiza, né? Seja de ampliação, seja de aumento de capital de giro, seja de aumento do seu estoque, todos os investimentos que você realiza no seu empreendimento, seja com dinheiro da própria empresa ou seja com dinheiro de terceiros, tudo isso precisa ser registrado. Aí a gente tem algumas questões em relação ao registro histórico, né? Então, eu vou questionar por parte dos proprietários, né? Então, os proprietários de empreendimento, seja você, sejam outros sócios, você vai querer saber qual é a rentabilidade e qual é o valor do meu negócio, né? De que maneira eu posso ter uma mensuração para poder saber o que é isso? Só por meio do registro. Então, eu preciso ter o registro para poder identificar o que está sendo mais rentável ou não dentro do meu negócio. Aos administradores que estão cuidando do seu negócio, que operações eu posso incrementar ou reduzir? Isso, as operações são, eu vendo uma mercadoria A, né, ou uma mercadoria B, e eu preciso saber qual delas que está me dando um retorno melhor para que eu possa incentivar a venda maior ou menor de uma ou outra, né, ou às vezes até mesmo tirar da prateleira, né. Os fornecedores, quando você está comprando, geralmente você, tradicionalmente aqui você começa comprando à vista e depois ao longo do tempo você vai criando um crédito, né? Na medida que você vai criando o crédito, o seu fornecedor é que está te dando esse crédito. De uma maneira ou de outra, quando ele lhe dá um prazo de uma semana, 15 dias, um mês, divide em 3 vezes para você comprar um insumo ou uma mercadoria, ele está lhe dando crédito. E para ele é importante ele saber qual é a maneira que ele pode mensurar isso para te dizer que assim, não, esse crédito está bom para ele, não, eu posso vender mais, não, eu preciso me retrair, né? Por meio do registro, você tem condição de expressar a situação do seu negócio para que o terceiro possa olhar e dizer para você, não, vamos aumentar nas suas operações, né? Da mesma maneira, os bancos em geral, eles fazem uma análise do seu perfil financeiro para poder lhe conceder qualquer tipo de empréstimo, né? Seja ele para capital de giro, seja ele para um tipo de investimento, ele precisa saber de você qual é a sua capacidade de desembolsar para voltar o dinheiro para o banco. Por quê? Porque o banco quer saber de receber o dinheiro dele. Ele não está preocupado que, mas eu tenho um carro, uma casa, um imóvel para dar em garantia. Isso é suficiente para o banco. Para o banco, não. O banco quer saber de quanto é a sua capacidade de devolver esse dinheiro para ele, né? A garantia que você vai oferecer para o banco, geralmente é só a gente chama de acessório, né? Mas o acessório não é o principal, que ele não quer pegar a sua garantia, ele não quer pegar o seu carro, a sua casa para colocar num leilão para receber o dinheiro dele. Até porque isso também é custo. Ele quer saber a sua capacidade de você devolver o dinheiro que você está pegando com ele, né? E por isso, assim, ele precisa fazer sempre uma análise da sua realidade, da sua situação financeira, né? Os impostos, o governo, na realidade, ele quer saber se os impostos estão sendo apurados corretamente. Cada vez mais ele aprimora
a forma de você apresentar as suas informações fiscais de maneira que ele possa estar sempre acompanhando e estar sempre apurando isso de uma maneira, fiscalizando isso de uma maneira que ele entende como mais coerente, né? Mas isso tudo demonstra a importância da sua escrita, né? Que é o seu registro. E pelo lado dos colaboradores, ele quer saber se quem começa a trabalhar geralmente quer saber de continuar trabalhando, não quer começar um trabalho para daqui a alguns dias ele nem fechou o mês, ele já não está em atividade, né? Então, assim, o importante é ele saber se realmente sua empresa está dando lucro para dizer que, pronto, é um emprego que é possível que eu tenha uma continuidade. Não é algo que eu vou começar e terminar daqui a uma semana, daqui a 15 dias, porque a empresa vai bater a porta, né? Isso tudo, o principal nisso tudo é a gente entender a importância desse registro histórico, né? A importância que tem de você registrar tudo o que acontece no seu empreendimento, desde o menor valor até o maior que seja, né? Porque isso lhe ajuda a ter controle, lhe ajuda a planejar, né? E ajuda a criar uma organização para o seu negócio, que isso é uma forma de você aprimorar o seu conhecimento, você se aperfeiçoar de forma que você possa, como por exemplo, na hora que o administrador vai olhar o que eu tenho para incrementar ou reduzir, isso significa quando você tem algo, um produto, por exemplo, que não está sendo lucrativo, ou você ajusta o preço, mas às vezes o mercado não aceita que você ajuste, então você tem que trabalhar com a compra dessa mercadoria. Tudo isso você vai conseguir identificar na medida que você estiver registrando os números do seu empreendimento, né? E o quanto antes começar, melhor, né? Porque, eu já comecei a faturar tem 30 dias, como é que você vai ter ideia, né, daqui a 30 dias do que está acontecendo? Pronto, você vai saber a partir do momento dali para frente. Mas o que aconteceu para trás ficou. Pronto, é uma maneira, mas assim, o quanto antes você puder fazer isso, melhor para a sua perpetuidade, né, para a continuação do seu negócio. Fluxo de caixa, né? O que é o fluxo de caixa? Então, o fluxo de caixa, ele nada mais é do que a circulação de dinheiro no seu empreendimento, né? Então, assim, tudo que você vende não necessariamente entra na sua conta naquele momento, mas em um dado momento ele vai entrar na conta, né? Então, as entradas de dinheiro e as saídas de dinheiro, elas são aquilo que gera o seu fluxo de caixa, né? E na medida que você vai criando um histórico, você vai fazendo um acompanhamento desse fluxo de caixa, você vai conseguindo ter melhores provisões, né? Então você já tem uma expectativa com o histórico, você vai criando uma expectativa futura dos seus acontecimentos, né? Então eu posso, ao longo do tempo, após um ano, após 2 anos de empreendimento, eu consigo ter um planejamento muito melhor do que o que eu vou gastar ao longo do ano e até do que eu vou faturar. É claro que existem uma série de fatores que envolvem o faturamento, o empreendimento, o que quer que seja, mas assim, a gente começa a trabalhar algo de uma maneira que o histórico pode lhe auxiliar para que isso se perpetue, né? O fluxo de caixa de início, ele é uma obrigação legal, né? Então, dentre aquelas questões acessórias que eu falei que o governo está sempre tentando aprimorar para poder identificar o que está sendo arrecadado de imposto, ele tem a declaração de fluxo de caixa, tá? Não são todos os empreendimentos, mas existe uma obrigatoriedade em relação a essa declaração. A importância do fluxo de caixa, de você utilizar a ferramenta do fluxo de caixa, é você facilitar as suas previsões, né? Então, eu tenho uma conta de água para pagar, de uma conta de luz que vai vencer daqui a 15 dias. Qual é a previsão minha de entrada? Então, eu tenho, por exemplo, eu já venho de uma venda de cartões de crédito que creditam a cada 30 dias. Então, eu já tenho a expectativa dos créditos do cartão naqueles próximos dias, né, que eu consigo avaliar por meio do fluxo de caixa. Então, dali eu vou identificando todas as minhas realidades e as necessidades que eu vou ter aí ao longo do tempo,
né? Por outro lado, quando eu faço, quando a gente vai fazer, por exemplo, um empréstimo bancário, né? Como eu falei, o banco quer saber da sua capacidade de desembolso. Na medida que eu tenho um histórico de fluxo de caixa, eu tenho uma realidade que me apresenta ali o que eu estou gastando, com que tipo de despesa, né? O que eu estou recebendo com as minhas vendas ou serviços do meu empreendimento e qual é o resultado que eu tenho todo mês. O que acontece todo mês? Ou eu estou tirando de Prolabore, ou eu estou tirando, eu estou acumulando reservas. Então, eu estou criando de uma maneira histórica um fluxo financeiro em cima disso, que o banco vai conseguir identificar e acompanhar para poder fazer uma previsão do seu desembolso, né? A importância do acompanhamento exatamente para que você possa estar usufruindo da ferramenta do fluxo de caixa, né? Como eu dei o exemplo agora de uma conta que vai vencer daqui a alguns dias, né? Isso é o acompanhamento, tá? Então você consegue acompanhar o seu fluxo de caixa, acompanhar essa ferramenta de uma maneira que auxilia a gestão do seu negócio, né? Os lançamentos são diários, né? Então a gente tem a necessidade, assim como a gente falou sobre o registro, né? Quando eu falo do registro do fluxo de caixa, eu preciso estar o tempo todo com essa situação de lançamento acontecendo, né? Seja por meio da conciliação bancária, com o meu fechamento de caixa diário. Existem ferramentas de gestão que lhe auxiliam a fazer uma automação nesse fluxo de caixa, de maneira que o lançamento entre da forma mais automatizada possível, lhe permitindo um acompanhamento melhor. E aí a gente vai para a prática, né? Eu trouxe aqui um exemplo prático, simplificado, de um curto espaço de tempo, para a gente ter uma noção do que é um fluxo de caixa, né? Então, eu tenho aqui um exemplo aqui de previsão da movimentação, né? Então, eu tenho lá no dia 20 de novembro, faltou aqui o saldo anterior, mas eu paguei a conta de telefone, R$ 144,98, sobrou 110 mil, né? E nesse mesmo dia eu tinha a previsão de crédito das vendas dos cartões, então meu saldo no dia ficou em 113.100, né? Chegou no dia 25, eu fiz o pagamento de fornecedor 1, fornecedor 2, e ao mesmo tempo fiz algumas previsões aí de fundos de garantia, INSS, imposto de renda, né? Uma série de despesas e a folha de pagamento. Aí no dia 25 eu tenho lá, após esses lançamentos, um saldo de 77 mil, e depois no dia 30 eu tenho novamente um saldo final aí do mês, no mês de novembro, de 36.605. Então, assim, isso é um exemplo simplificado de um período de 10 dias, tá? A gente consegue, a partir disso, ter uma visualização de como a gente criar essa rotina para algo de futuro. Isso é uma ferramenta que a gente consegue que o sistema gerencie e gere, né? Então, na hora que eu faço a folha de pagamento, por exemplo, eu já sei qual é o valor de fundo de garantia, qual é o valor de INSS, de imposto de renda, tudo isso aí envolvido, né? E a venda de cartão é aquilo, eu já tenho uma perspectiva de acontecer isso no momento que eu realizo a venda, né? Que é a hora que o crédito vai entrar na conta. Aqui eu tenho um outro exemplo de fluxo de caixa de uma maneira um pouco mais simplória e, digamos assim, grosseira, né? Na qual a gente apresenta uma linha de tempo e eu tenho lá, em setembro de 2023, eu tenho a expectativa de realizar a abertura da conta. E aí, quando eu fizer a abertura da conta, né, depois dos investimentos todos realizados, eu tenho a previsão de ter 50 mil de saldo inicial de caixa. Quando chegar em dezembro, eu já tenho uma expectativa de faturamento no mês de dezembro de 30 mil reais, né? Por meio de promoção de Natal. Tá? Quando eu chegar em janeiro, eu tenho o início das aulas e aí eu tenho uma nova expectativa de faturamento de 25 mil. Tá? Por conta de um evento que eu vou estar vinculando ali ao início das aulas, né? Com 6 meses de abertura, né, de funcionamento da loja, aí eu tenho uma expectativa de faturamento de 25 mil no mês de março de 2024. Em setembro de 2024,
completando o primeiro ano de loja, a expectativa de 35 mil. Aqui, como eu falei, na realidade é um exemplo simplório, né? A gente teria que montar mês a mês para a gente mostrando o faturamento e ao longo do tempo eu ir criando esse fluxo de caixa, mas isso já dá para me dar uma perspectiva de dizer que assim, pronto, olha lá, eu já abro a loja agora com algum tipo de intenção de abertura, já sabendo que assim, ó, quando chegar em dezembro eu já tenho uma previsão de uma campanha de promoção de Natal. Né? A gente sabe que é um dos maiores calendários para os mais diversos tipos de ramo de comércio, então eu já tenho algo que eu vou prever lá em dezembro, da mesma maneira que em janeiro, quando iniciam as aulas, né, que eu tenho já uma expectativa, eu preciso criar um programa para que isso aí aconteça, né? Eu preciso me preparar para que tudo isso aconteça. Então não adianta só dizer, vamos começar as aulas. Sim, mas quando começa as aulas, eu tenho todo um aparato envolvido com isso. Eu preciso preparar o meu estoque para que isso aconteça. Então eu já vou ter um estoque, um histórico aí de 3 meses, né, setembro a dezembro, para poder chegar em janeiro eu ter uma expectativa daquilo que vai acontecer, né, com incremento do estoque, por exemplo. E assim a gente vai criando eventos e vamos desenvolvendo promoções em cima do que tem, montando os fluxos de caixas, né, com as suas projeções. Falando aqui de finanças de curto e longo prazo, né, como a gente falou, estamos falando da troca de dinheiro, né? As finanças de curto prazo, né, ou de longo prazo, elas se diferenciam basicamente de acordo com o tipo de negócio, né? Então, por exemplo, quando eu falo de um empreendimento comercial em geral, de uma loja, de uma vamos dizer, de uma papelaria, né? A gente sabe que, como eu falei da sazonalidade, ao longo do ano vão acontecer oscilações no faturamento da empresa e nas situações de venda da empresa, de uma maneira que, assim, eu posso dizer que até 12 meses ele é considerado como curto prazo. Então, tudo que acontecer no meu empreendimento no prazo de até 12 meses, eu vou chamar de curto prazo. E quando eu trato de algo que é acima de 12 meses, eu já vou chamar de algo de finança de longo prazo. Então, assim, quando a gente fala de capital de giro, geralmente a gente está falando de curto prazo, né? Por quê? Porque o capital de giro é aquele dinheiro que a gente tem para comprar e vender, né? Então, nós precisamos realizar compras e, ao mesmo tempo, nós recebemos dinheiro quando a gente vende, tá? Então, esse ciclo de comprar e vender, né, que é o capital de giro. Mas claro que tem outras coisas envolvidas que são as contas do mês, do trimestre, né? Os impostos e todos os custos de funcionamento. Então, tudo isso faz parte do capital de giro, que ele é de curto prazo. Então, quando eu faço qualquer tipo de financiamento de operação ou de algo financeiro que envolva o capital de giro, a gente está falando de um curtíssimo prazo. Tá? Já quando eu vou fazer por exemplo, eu tenho um galpão que eu realizo venda e eu preciso fazer um investimento, ampliar o meu galpão, tá? Então, assim, a minha perspectiva de ampliação, por mais que seja, eu vou aumentar o meu galpão, consequentemente eu vou ter mais estoque e vou, consequentemente, conseguir vender mais, né? Só que isso vai acontecer para eu fazer a reposição desse dinheiro que eu estou investindo, normalmente eu vou trabalhar com longo prazo. Porque eu não penso em realizar um investimento num galpão e entender que assim, não, em 12 meses eu já recuperei esse dinheiro do galpão. Não é essa a expectativa, não é esse o negócio. Né? Então eu falo que esse é um tipo de investimento a longo prazo. Tá? E assim, uma coisa que tem
uma ligação muito grande com o tipo de empreendimento, né, ele é saber o que eu tenho de negócio, né? Então, por que o negócio interfere no tipo de prazo das finanças? Porque, como eu falei, eu trouxe exemplo aqui de uma loja, né? Uma loja, tudo aquilo que acontece em até 12 meses a gente chama de curto prazo. Agora imagine uma construção, né? Uma construtora que em média leva 24 meses para realizar uma construção, ou às vezes 36, né? De casas ou condomínios, prédios. O curto prazo dela é o tempo da construção, tá? Então, enquanto eu estiver tratando desse empreendimento que está acontecendo, né, que é uma construção de um prédio, por exemplo, aos olhos da empresa, que é a construtora, né, ela está tratando isso como um curto prazo. Né? O que é o longo prazo? O longo prazo é o planejamento de vários prédios, várias torres, vários lugares que ela vai fazer construção, que é exatamente quando eu trato de acima de 12 meses. Então, assim, aquele financiamento que uma construtora, por exemplo, pega para poder realizar a construção, para poder fazer a venda dos imóveis, porque essa é a expectativa em geral, então eu compro, né, eu adquiro, eu faço qualquer negócio com um terreno, né, eu vou fazer uma construção, eu busco um financiamento para que eu construa isso daí, para que ao longo do final da construção eu tenha esse empreendimento todo vendido. Né? Então, qual é o prazo que eu estou tratando? É um curto prazo que não é de 12 meses. Né? Por isso isso depende do tipo de negócio. Né? Imaginemos a construção de um navio, tem o mesmo princípio, eu não levo só 12 meses para construir um navio, então meu prazo é maior. Então, a diferenciação do curto e do longo prazo, ele é basicamente de acordo com o tipo de empreendimento. Aí, o que são as finanças de curto prazo? Então, as finanças de... Deixa uma pausa ligeira. Molhar a garganta. Eu falei um pouco sobre o tipo de negócio, né? Mas quando a gente está falando das finanças de curto prazo, isso independente do tipo de negócio, a gente vai tratar do que são as finanças de curto prazo. Né? Então, o que são as finanças de curto prazo? Então, são a tesouraria, né, que é a movimentação do dinheiro, a gente trouxe ali a apresentação do fluxo de caixa, que é uma movimentação de tesouraria, então é o entrar e sair dinheiro, né? O pagamento de fornecedores de insumos, então, assim, tudo aquilo que a gente realiza de compras, né, para que o nosso empreendimento, seja comercial ou seja de serviço, funcione, eu preciso realizar todos esses pagamentos que normalmente são de curto prazo, porque é o prazo do ciclo do meu negócio. Né? Eu preciso pagar os colaboradores, né? Isso a legislação brasileira indica que a gente tem que pagar no máximo a cada 30 dias. Tá? Os impostos, que nós temos que realizar os recolhimentos, né? Nós temos impostos que são mensais, temos trimestrais, temos anuais. Então, de acordo com o perfil de cada um, a gente tem que realizar esses recolhimentos. Os encargos sociais, que quando a gente paga, quando a gente realiza o pagamento da folha de pagamento, né, a gente paga aos colaboradores, a gente tem também os encargos sobre isso. Né? Então, nós pagamos INSS, fundos de garantia e outras verbas mais. Né? As despesas de funcionamento, aluguel, luz, telefone, condomínio, tudo isso que está envolvido para que
o meu ponto de venda, seja de comércio ou de serviço, ou até de internet, para que ele funcione, são as despesas que eu tenho para o funcionamento, que eu preciso pagar de forma recorrente normalmente, né? Então, por isso ele também se enquadra nas finanças de curto prazo. E nós temos os investimentos financeiros de curto prazo, que são, a gente tem a capacidade de investir, por exemplo, no nosso capital de giro, aquilo que eu estou circulando, naquele exemplo que eu dei lá atrás, eu vou abrir a loja com 50 mil reais. Né? Então, no momento que eu vou abrir com 50 mil reais, eu não necessariamente preciso deixar esse dinheiro parado na conta, eu posso realizar um investimento de curto prazo, para que esse dinheiro me retorne de alguma maneira. Né? Aí as finanças de longo prazo. Né? Então, tirando aquilo tudo que a gente trouxe, que a gente realiza no curto prazo, tá? A gente está tratando das finanças de longo prazo. Então, assim, quando eu estou falando de longo prazo, por exemplo, eu vou começar com um empreendimento. Né? Eu vou abrir uma empresa. Eu vou arriscar a abertura de um negócio, o que quer que seja, na expectativa de ter um retorno. O retorno que eu vou ter, né, com qualquer empreendimento, ele é naturalmente de longo prazo. Eu posso imaginar que assim, pronto, eu vou começar a trabalhar e vou retirar um Prolabore porque eu estou precisando, né, ter uma atividade que é o maior quantitativo do perfil nosso brasileiro, mas também não é exclusivo daqui. Tá? Não é só aqui, não é só na América Latina, nós temos vários lugares da Europa que têm perfis parecidos com esse. Né? Eu preciso começar a trabalhar, abrir um empreendimento para gerar um Prolabore para mim. Mas esse Prolabore, na realidade, você está falando da parte que é pelo seu trabalho. Não é da parte que é da empresa em si, do resultado da empresa. Né? O resultado da empresa é o chamado lucro, que você obtém ao longo do tempo. Né? Não necessariamente a gente abre um negócio e já no primeiro mês a gente já consegue ter um faturamento suficiente para pagar todas as contas. Esse não é o comum. Né? O comum é o contrário, eu abro e eu vou batalhando para conseguir pagar as contas. Né? E aí a gente passou até por um detalhe lá atrás, que eu acabei não falando, que é essa mistura entre o Prolabore, né, e o lucro. Então eu preciso, pronto, eu abri uma empresa, né, eu resolvi arriscar, eu quero um retorno para esse negócio, mas eu também preciso de um Prolabore. Pronto, qual é a necessidade sua de Prolabore que você tem que é numérico, que é expressivo, para que você consiga realizar os seus pagamentos, as suas contas pessoais. Aí são as questões pessoais suas. Pronto, eu vou começar a trabalhar, vou investir meu tempo e eu preciso de R$1.000, de R$2.000, de R$5.000 para que eu possa realizar o pagamento das minhas contas. Pronto, esse será o seu Prolabore. Né? Aí você precisa entender que assim, ó, esse Prolabore que você está colocando, tá? Ele precisa estar dentro do fluxo de caixa da sua empresa. Eu não posso simplesmente pegar minhas contas de luz, de telefone, de aluguel, de condomínio e ir colocando no caixa da empresa como se isso fosse uma possibilidade, que é o que muito acontece. Não, estou pagando minhas contas. No final eu tenho saldo na conta ou não tenho, pronto, eu estou lá realizando o pagamento. Mas o fato de você ter saldo na conta bancária, né, ou dinheiro no seu caixa, não necessariamente significa que você tem lucro, porque você tem os seus compromissos. Então você comprou insumo, você comprou material, né, você comprou matéria-prima, comprou os produtos para serem revendidos, tudo isso precisa ser pago. Né? Quando você compra com prazo, pronto, você precisa realizar a venda para que você consiga pagar os seus boletos. Né? Então, o fato de você ter dinheiro no caixa não necessariamente significa que você está com lucro, que a sua empresa está sobrando, que ela pode pagar todas as suas contas. Não é essa a realidade. Né? Nem sempre é essa a realidade. Tá? Então, você precisa acompanhar por meio dos registros, né? Para que você possa ver o risco que você está correndo
e qual é o retorno que está lhe dando, não só em Prolabore, como especialmente nos lucros, né? Por isso a gente fala que os lucros são de longo prazo, tá? O investimento em estrutura, né? Então eu dei o exemplo do galpão. Então, quando eu aumento a estrutura que eu tenho, seja lá o empreendimento que eu tiver, pronto, eu preciso de mais gôndolas no meu negócio, eu preciso de novos aparelhos na minha cafeteria, né? Tudo isso você está investindo em estrutura. Então, eu preciso de mais mesas no bar, né? Tudo isso são investimentos que você realiza na estrutura que você não necessariamente está falando de retorno em curto prazo. Por isso, os investimentos, de uma maneira geral, eles são tratados como finança de longo prazo, tá? Porque você não tem um curto espaço de tempo para retornar esse valor para o seu caixa. Da mesma maneira, as sobras de caixa, né, as sobras que a gente tem, os lucros que a gente ofere ao longo do ano, ao longo do período de funcionamento, as reservas que você vai montando, né, eu falei anteriormente dos investimentos financeiros de curto prazo, nós também temos investimentos do perfil de longo prazo, tá? Que são reservas que a gente vai montando. Pronto, eu estou juntando dinheiro para poder comprar um novo imóvel para funcionar, eu estou juntando dinheiro para abrir um segundo ponto de venda, né? Então você vai realizando investimento financeiro de longo prazo, na expectativa de, quando alcançar um montante, você realizar aquilo que você planejou. E outros tipos de investimento que você realiza, que é, como eu disse, né, em geral, os investimentos, eles têm já, a palavra investimento já normalmente já traduz algo que a gente enquadra no perfil de longo prazo, né? Então a gente enquadra como uma finança de longo prazo. E aí, falando de resultado, né, a gente vai falar que o principal acontecimento do empreendimento, que a gente espera quando a gente realiza um investimento na abertura de um ponto de venda, na abertura de uma empresa, na abertura de uma prestação de serviço, o que se almeja é o lucro, né? A quantificação do lucro você vai conseguir na medida que você fizer todos aqueles detalhes que a gente falou mais atrás, sobre registro, ajuda do fluxo de caixa, a gestão do seu empreendimento como um todo, né? Mas o lucro é aquele resultado do seu empreendimento, né? Então, ele é o resultado do que você se propôs a fazer, seja a venda de um produto ou a venda de um serviço, deduzindo todas as despesas que incorreram naquilo, né? Então, eu precisei de um ponto de venda para realizar a venda de mercadoria, eu precisei de um site na internet para fazer a venda de uma mercadoria ou de um serviço. Tudo isso eu preciso quantificar, né, para que eu chegue ao final do período, seja de mês, seja de ano, seja de um período maior, para eu poder dizer, levantar, apurar e quantificar. Pronto, ao final do primeiro ano eu tive um valor X de lucro, né? Eu tive um resultado de lucro positivo, né? Em tantos valores, né? Em X valores, né? E aí a partir disso, a gente vai fazer comparações de benchmark para você poder trabalhar o seu negócio, o que você pode fazer para melhorar esse lucro, né? E aí eu volto a dizer, uma confusão muito grande que se faz normalmente, né? É bom porque é bom a gente ressaltar, mesmo que eu esteja falando de novo sobre isso, porque assim, como a gente falou lá no início, né, uma das coisas que, quando a gente inicia um empreendimento, uma das coisas que causa muita mortalidade é a falta de preparo, né? E planejamento. Quando eu falho no preparo do meu empreendimento, eu estou arriscando, criando um risco maior para que ele se perpetue, tá? Quanto mais a gente puder se cercar de conhecimento, de informação e de registro, melhor é para eu minimizar o risco, né? Então a gente tenta minimizar o risco para que eu possa maximizar o lucro e aumentar a continuidade do meu empreendimento. Então, o quanto
menor o risco que eu puder, quanto mais informações eu puder ter, quanto mais registro eu puder ter, mais fácil fica de eu acertar com algumas questões. É claro que mercado é imprevisível, economia circula de ciclos, mas assim, a gente tem, de acordo com o negócio que você deseja montar, ou já tem, ou quer prosperar, você tem o seu mercado de atuação, né? E isso você precisa buscar ferramentas para explorar esse mercado que está aí, tá? E quando a gente fala de lucro, que é o que eu falei de ressaltar, é porque, assim, como eu disse, quando você está colocando, por exemplo, eu tenho uma necessidade de R$ 5.000 para realizar o pagamento das minhas contas. Essa é a minha necessidade pro labore, né? Mas assim, a empresa não está gerando caixa nem no primeiro ano para me pagar esses R$ 5.000. Então ela não está conseguindo realizar isso. Daí o que você está fazendo? Na medida que você está tirando para pagar suas contas sem quantificar, né, simplesmente está apresentando e realizando seus pagamentos, paga a fatura do cartão de crédito, paga uma coisa ou outra, você está tirando isso do investimento da sua empresa, do seu empreendimento, para a sua conta, né? De uma maneira que assim, você está comprometendo o lucro, ainda que você nem saiba qual é o valor dele, né? Então é importante essa separação do que é pessoal e do que é da empresa, tá? Eu posso até colocar minha conta de luz, minha conta de telefone, todas elas para que a empresa pague, mas eu preciso entender que assim, ó, na medida que eu some esses valores e eu saiba quanto é, para eu ter um limite dentro da capacidade da empresa. Então, se eu vou abrir a empresa, por exemplo, e eu tenho uma expectativa de faturar um valor X, vou colocar lá R$ 25.000, tá? Nos primeiros 3 meses eu tenho essa expectativa, e isso vai me dar um retorno que é suficiente para eu pagar ou não o meu prolabore que eu preciso. Então eu preciso entender que assim, nesse primeiro tempo eu preciso não só de capital de giro, como eu preciso de capital de giro para pagar as minhas contas também. Então eu tenho que ter reservas suficientes para realizar esses pagamentos. Ou eu vou estar incidindo no lucro da empresa, tá? Porque se eu estou retirando, vamos dizer, ao longo do primeiro ano, né, eu tive um lucro de R$ 10.000, mas eu retirei todos os meses R$ 1.000. Então eu tirei R$ 12.000 da empresa. Então, apesar de eu ter tido 10.000, eu tirei 12. Por quê? Porque eu fui pagando minhas contas, né? Então eu preciso entender que de algum lugar saíram esses outros 2.000, que foi do caixa da empresa, né? Então ele comprometeu o seu lucro. Por quê? Porque você acabou gerando um valor menor, porque você foi tirando do caixa esses valores ao longo do ano, tá? Mas o importante é entender que assim, ó, o lucro é o resultado de toda a sua atividade, né? É o resultado da operação que você faz com o seu empreendimento, decorrente da receita dos créditos que você recebe em função da venda, né? Seja de produto ou de serviços, menos o custo disso, né? O quanto você pagou para ter esse estoque, né? Quanto você pagou para que esses produtos que você vendeu existissem ou fossem vendidos, né? Como o custo da manutenção do ponto de venda. Esse vai ser o seu resultado, que é o chamado lucro, tá? Eu vou só dar um lembrete aí que a gente vai falando, e quem tiver alguma questão para colocar, a opção vai ser, a gente responde as perguntas ao final, então pode escrever no chat na medida que for acontecendo, surgindo, né? Eu sei que a gente já está mais próximo do fim, mas assim, conforme for surgindo, eu não consigo acompanhar, mas ao final o Rafael vai apresentar aí as perguntas para a gente esclarecer o que for, né? Reservas financeiras. O que são as reservas financeiras, né? A gente forma reservas na medida que a gente vai tendo lucro e geração de caixa, né? Então, foi como eu falei antes. Eu falei muito sobre situação deficitária, que é alguém tirando mais do que a empresa tem capacidade de
pagar. Mas esse nem sempre é a realidade também, né? A gente abre o empreendimento pensando que ele vai dar lucro, né? E esse é o trabalho normalmente que a gente faz com qualquer tipo de empreendimento. Então, a partir do momento que ele começa a dar lucro, né, eu vou criando reservas, né? É claro que primeiro, né, principalmente quando a gente fala de MEI e de micro e pequena empresa, a gente pensa no nós, né? Nós que somos os investidores, nós é que estamos envolvidos ali com o empreendimento, então quando deu lucro, opa, eu quero mais dinheiro na minha conta, né? Esse é o primeiro pensamento, né? Mas ao mesmo tempo, assim, ó, na medida do possível, a gente precisa pensar na criação e a formação de reservas financeiras, né? Seja com lucro, seja com o próprio capital de giro que a gente tenha, tá? Seja até com o início do empreendimento. Então, eu vou formando reservas financeiras a partir das entradas de dinheiro, de capital, que são suficientes e sobra para algum tipo de. Pronto, eu fechei o mês, eu consegui pagar todas as contas e eu tenho, vamos dizer, 10 mil na conta. Pronto, ok. Fechei o segundo mês, paguei todas as contas, eu tenho 15 mil na conta, né? Então, eu tinha os 10 do mês anterior e tenho mais 5 esse próximo mês. Então, eu estou começando a formar uma reserva, né? E aí, essas reservas, eu vou realizando investimento, né? Quando o empreendimento inicia, o mais normal, né, é que a gente não realize, não acabe realizando muitas reservas financeiras, porque a gente, pronto, eu estou vendendo mais, naturalmente eu quero comprar mais. Então, as nossas reservas acabam entrando para o estoque, né? Então, eu vou aumentando a minha quantidade de estoque para que possa eu vender mais, né, e realizar mais caixa, tá? Mas eu posso, mesmo quando eu estiver no início, pensar exatamente nessa formação, ainda que eu comece formando valores menores, né, e vá desenvolvendo isso ao longo do tempo. Ao longo dos anos, eu vou aumentando a minha capacidade de investir em reserva, de formar reservas, né? Porque as reservas financeiras são aquelas que vão nos auxiliar a realizar investimento. Então, eu dei um exemplo básico que a gente acaba não se dando conta muito disso, que é o capital de giro. Então, o capital de giro, ele é um investimento, né? Porque eu invisto no capital de giro, tá? E isso vai ficar girando. Meu capital de giro está ali, né? Na medida que eu vou aumentando o faturamento, o capital de giro vai crescendo e ele naturalmente vai precisando de novos investimentos, né? E esses investimentos no capital de giro, eu muitas vezes eu consigo realizar do próprio empreendimento e às vezes eu não consigo. Então, por exemplo, eu chego em alguns momentos que eu dei um boom de vendas, né? Pronto, eu consegui dar um salto de vendas e eu vendia 20 mil reais por mês, eu estou vendendo 50 mil. Já é o terceiro mês que eu vendo 50 mil. Eu preciso de quê? Eu preciso de capital de giro, né? Porque eu ampliei muito a minha venda, né? Eu preciso ter a capacidade de girar, de continuar bancando esse estoque para ser reposto e reposicionado por meio de capital de giro. É um investimento que eu estou realizando, tá? E muitas vezes o que acontece na maioria das vezes, na realidade, a gente acaba recorrendo à instituição financeira. Então, eu vou até a instituição financeira para me ajudar a aumentar o meu capital de giro. Então, ela vai trazer o investimento para que eu aumente o capital de giro, né? Porque eu não consegui essa capacidade de crescer, tá? Mas ao longo do tempo eu preciso ir criando o pensamento, pelo menos, de criar reservas financeiras, né? Não só para capital de giro, que eu falei no exemplo da gente estar numa empresa crescente, mas também com outros tipos de investimento. Por exemplo, eu completei um ano, né, eu tenho uma loja tipo mercado, eu preciso substituir gôndola porque ao longo do tempo ela vai se deteriorando. Então é um investimento de uma gôndola, né? Ou o salão, o espaço estava vazio, eu preciso aumentar o estoque, eu preciso aumentar prateleira para colocar o estoque que eu comprei a mais. Então isso tudo são investimentos que eu vou realizando. Tudo isso eu preciso ir montando reservas para acontecer, tá?
que são as reservas financeiras. Essas reservas financeiras, tá? Uma vez elas existentes, a gente precisa pensar em que maneira nós podemos fazer para que essas reservas não percam o seu valor, tá? Então, assim, a gente, na década de 80 e de 90, vivemos um período de uma inflação muito grande, né? Isso acabou transformando a economia de uma maneira que nós ainda temos um resquício dessa memória de inflação, tá? Não tem o tamanho que era no passado, mas ainda existe uma inflação. E aí a inflação nada mais é do que a perda da capacidade do dinheiro, né? Então, aquilo que eu comprava com um produto que eu comprava para vender que custava R$1.000, no final de 1 ano, de 2 anos, ele não vai custar R$1.000, ele vai custar um valor, vai custar, vamos especular, R$1.100, né? Então, eu preciso pensar nessas reservas numa maneira que eu possa tentar recompor um mínimo da perda do valor do dinheiro, né? Então, eu preciso pensar que eu faça um investimento financeiro de uma maneira que eu possa estar com ele crescente, né? Então, acompanhar a perda, a desvalorização ou até a inflação, né? E aí, quando eu faço um investimento financeiro, eu tenho um tripé que se chama risco, retorno e liquidez, né? Então, quando eu realizo um investimento financeiro com essas reservas que eu montei ou que eu vou constituindo, eu vou pensar no investimento financeiro, né? E aí, quando eu penso no investimento financeiro, eu falo qual é o risco que eu estou disposto a correr, né? Qual é a probabilidade que eu quero arriscar para que esse dinheiro seja igual à inflação, superior à inflação ou próximo da inflação, tá? Que é o retorno. Qual é o retorno que eu quero do meu dinheiro, tá? E por último, a liquidez, que é qual é a disponibilidade que eu tenho desse dinheiro. Então, assim, eu posso arriscar, ser mais arrojado, arriscar de uma maneira que eu possa ter um retorno maior, né? Mas eu também posso ter perda na medida que eu preciso de uma liquidez imediata. Não, eu tenho uma reserva que eu estou constituindo, mas eu posso precisar a qualquer momento. Então, eu preciso de uma liquidez imediata. Não, eu tenho uma reserva, ou não, eu tenho uma reserva que eu estou constituindo, que a minha perspectiva é de abrir um novo ponto de venda, ou é de investir no mobiliário que eu vou reformar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Então, a minha liquidez já modifica. Eu não preciso daquele dinheiro no mesmo momento. Então, por exemplo, eu coloquei o dinheiro na conta corrente, tá? Ele é o dinheiro que a gente chama de um dinheiro líquido. A qualquer hora eu posso ir até o banco e retirar o dinheiro, né? Utilizar o dinheiro da maneira que eu preferir. Agora, eu posso realizar um investimento financeiro num imóvel, tá? Ou na cota de um imóvel, e assim, o imóvel não tem a mesma liquidez. Eu não posso ir lá no imóvel e falar, pronto, eu quero dinheiro, né? Então eu vou pegar o dinheiro e utilizar. Não, eu preciso vender aquela minha cota do imóvel. Então eu não tenho a mesma liquidez do que eu tenho na conta corrente, tá? Isso é que é a chamada liquidez. Então eu preciso entender qual é a minha necessidade para ver qual é a possibilidade que eu tenho de investimento, tá? E aí a gente tem alguns investimentos financeiros aí, né? Alguns perfis de investimento. Então a gente tem investimento em poupança, né? Que ela tem uma certa estabilidade, tem garantias, né? Nós temos o investimento em RDB ou CDB, que são os investimentos que são feitos nas instituições financeiras, né? Então você aplica com uma taxa pré-fixada ou pós-fixada, e a garantia é como se você na realidade você está pegando um dinheiro, você está aplicando o dinheiro no banco, para que o banco faça o que ele entender com aquele dinheiro. Claro que tem algumas regras.
para o banco tem algumas regras, mas para você, ele vai lhe dizer, pronto, você vai me dar o seu dinheiro, eu vou lhe pagar um X percentual, né? Nós temos os títulos de tesouro, tá? Os títulos de tesouro, na realidade, eles existem e a gente pode dizer que, na realidade, sempre existiram, né? Na medida que os títulos do tesouro, eles são aqueles que são utilizados nas mais diversas formas de operação. Então, normalmente, a dívida pública ela é financiada por meio de título do tesouro, né? O que o governo fez de cerca de 15 anos para cá foi tentar pulverizar esses títulos de uma maneira que assim o pequeno investidor também tenha acesso, que não sejam só as instituições financeiras, os grandes investidores, que tradicionalmente foram os que utilizaram desses títulos. Então, a intenção do governo é pulverizar isso daí. Então, você pode comprar atualmente diretamente um título do Tesouro, né? A gente tem o chamado aí Tesouro Direto, que também tem uma forma de rentabilidade, tem a garantia do governo, né? E algumas expectativas. Temos os fundos de investimento dos mais diversos tipos, né? Os fundos são, você entra compra uma cota de um fundo, né? Que ele tem um perfil de investimento que a instituição financeira vai definir. E aí você quer sair, você vai sair naquele período ali que você estipular. E aí, como existem muitos fundos de investimento, tem aqueles com liquidez, com perfil de, até como eu dei o exemplo do imobiliário, né? Eu quero comprar um imóvel, mas eu não quero comprar ele físico. Então, você vai entrar num fundo de investimento que é de imóveis. Pronto, aquele fundo vai comprar um imóvel X, vai lhe dar o aluguel todo mês, que vai acreditando no fundo, né? E na hora de sair você tem um X período de liquidez, tá? As ações, então aqui a gente tem tanto fundo de ações quanto as ações em si, que as ações nada mais são do que o pedaço das empresas, né? São frações da empresa que são disponibilizadas para venda. Nós temos o ouro, temos o ouro físico, mas principalmente o ouro chamado escritural, que você vai até a instituição financeira, eu quero 100 gramas de ouro, eu quero 1 quilo de ouro, pronto, você compra, não é aquele ouro que você vai pegar para você, até porque hoje existe uma dificuldade maior de você devolver esse ouro para a instituição financeira, que antes era mais facilitado. Então agora é o ouro chamado escritural. Pronto, eu quero comprar 1 quilo de ouro. Você vai até o banco, ele vai lhe dar uma escritura de que você tem aquele ouro. Mas eu quero ver o ouro. Não, esse ouro é só documental, né? E temos as criptomoedas, né? Que cada vez estão sendo mais propaladas, né? São tipos de investimento financeiro. Então, assim, cada um desses tipos de investimento tem a sua liquidez, tem o seu risco, tem a sua probabilidade de retorno. Mas qual é mais indicado para mim? Pronto. Essa pergunta é uma questão muito delicada de dizer, porque assim, cada pessoa tem um perfil, né? Então, tanto é assim que as instituições financeiras há cerca de 10 anos já se tornou obrigatório, antes de realizar qualquer tipo de investimento, para quem quer que seja o investidor, seja ele pessoa física, que somos nós, ou uma empresa, né, de qualquer porte, você precisa preencher o que se chama de perfil de investidor, para saber que tipo de investidor é você. Se você é um investidor que está disposto a correr risco, se você é um investidor tradicional, que a poupança é o seu principal entendimento, né? Então ele cria um questionário, né? Existem alguns questionários já prontos para poder caracterizar que tipo de investidor é você, para poder orientar, sugerir, indicar que tipo de investimento é melhor para você realizar. Bom, em resumo, né, na gestão financeira de empreendimentos de todos os portes, é necessário registrar o registro e acompanhar por meio de diversos tipos de controles possíveis os números de receitas e despesas, com todos os tipos de compromisso, visando evoluir e desenvolver o empreendimento, além de buscar a sua perpetuidade.
este é o resumo do que a gente tentou apresentar aí ao longo dessa última hora, né? Então, na realidade, como eu falei, é importante registrar, é importante acompanhar. Existem mais diversos tipos de ferramentas hoje, não só de fluxo de caixa, mas a automação, a inteligência artificial. Tudo isso veio para contribuir, para ajudar a você se desenvolver na gestão do seu empreendimento, né? Então, você precisa gerir as finanças de uma maneira mais apropriada para você conseguir não só que a empresa se perpetue, mas que você também consiga ter o retorno daquilo que você esperava quando você fez o empreendimento. E agora vamos às perguntas. Se temos, né? Eu não consigo ver. Pronto, Marcelo. Muito obrigado. Antes de mais nada, parabéns. Excelente apresentação. E eu tenho aqui, na verdade, a primeira pergunta foi de Josimara. É uma pergunta bem interessante. Ela diz o seguinte: os investimentos a curto prazo seriam uma opção viável para os novos empreendimentos? Levando em consideração a rentabilidade, ou será algo mais seguro? Cortou a pergunta aí. Os investimentos de curto prazo... Curto prazo seria uma opção mais viável para os novos empreendimentos, já que ele tem uma rentabilidade, né, mais segura para o tipo de negócio, que são os pequenos? Então, como a gente falou, deixa eu trazer lá. Quando a gente fala de finanças de curto prazo, né? Os investimentos de curto prazo, a gente precisa entendê-los como aquilo que a gente precisa para o nosso empreendimento girar, né? Então, basicamente, é o capital de giro, que é o que a gente está tratando. Eu tenho sobras no meu capital de giro, que, vou dar um exemplo, eu faço a compra da mercadoria, né? E quando eu faço a compra, eu consigo um prazo, por exemplo, de 60 dias para pagar. Eu vou ilustrar com um exemplo tentar ser simplificado aqui, né? Eu compro e aí o fornecedor me deu 60 dias para pagar. Eu coloquei isso na prateleira e vendi na semana seguinte, e o cara já me pagou em dinheiro à vista. Ou seja, com 7 dias eu vendi e eu tenho mais 53 dias para pagar. Tá? Isso é o ideal de qualquer negócio, né? Não é muito a realidade, mas é o ideal de qualquer negócio. Então, eu tenho, desse dinheiro que eu recebi pela venda dessa mercadoria, 53 dias para eu poder trabalhar esse dinheiro num investimento de curto prazo. Tá? Eu vou colocar num investimento financeiro qualquer que me dê uma liquidez imediata, para que quando eu chegue na data do vencimento do boleto, eu já vou lá, resgato e faço a aplicação, o pagamento, né? Com o próprio dinheiro da venda que eu realizei. Então, acho que esse é o investimento do curto prazo. Tá? Então, como eu disse, na realidade, o curto prazo, basicamente, é aquilo que está envolvido no seu capital de giro. Tá? Vamos lá, Marilena fez uma outra pergunta também aqui. Ela é um pouquinho, vai ter uma resposta diversa, mas eu acho que ela quer ouvir a sua opinião. Ela pergunta assim: quais seriam as melhores estratégias para lidar com a inadimplência de alguns clientes? Inadimplência é acompanhamento, controle e cobrança. Não tem muito para onde fugir, né? A gente sabe que isso tem uma série de questões econômicas envolvidas, tá? Não basta, isso está ligado ao percentual de inadimplência, a taxa de inadimplência, ela está ligada a cada tipo de empreendimento e cada tipo de gestão, né? Então, na medida que você oferece uma situação ou outra para facilitar o crédito do seu cliente, você está dando a sua medida para a inadimplência, né? E aí a forma mais apropriada que se recomenda sempre na inadimplência é acompanhar com muito esmero, né, aquilo que é inadimplente e cobrar, né? Eu tenho algo que eu aprendi há algumas décadas atrás, é assim: recebe primeiro quem cobra primeiro. Então, quando o cara começa o seu empreendimento, abrir minha loja, né? O primeiro que me cobrar é aquele que
eu vou estar pensando assim, pô, o cara já está me cobrando às 8 horas da manhã, eu nem abri a loja direito, né? Eu preciso me livrar dele logo. Então, essa é uma realidade, né? Primeiro que cobra, primeiro que recebe. Você liga na segunda-feira, 8 da manhã, na terça, 8 da manhã, na quarta, ele fala assim, opa, vou pagar logo hoje, né? Por mais que seja uma brincadeira, mas é uma prática de mercado, tá? Então, você vê que existem várias empresas que estão se especializando em cobrança, que já tem algum tempo nisso daí, né? A gente recebe muito telemarketing, existem vários canais aí em relação a devedores, as formas que os empreendimentos fazem para poder efetivar essa cobrança, mas por quê? Porque ele precisa acompanhar e cobrar. Sem cobrar, não tem como administrar a sua inadimplência. Perfeito. Inácio pergunta qual seria, na sua sugestão, na sua opinião, o que é que você indicaria, o melhor modelo de fluxo de caixa para a pequena empresa? Melhor modelo? Geralmente, isso vai depender do software que você usa. Tá? Em geral, os aplicativos que tem de gestão, né, ou de ERP das empresas, eles já fornecem a ferramenta de fluxo de caixa. Então, eles auxiliam para que você faça isso. O que vai aprimorar é o seu registro ou não do que está ali no software. Né? Eu fiz uma venda, mas não registrei. Aquela ali está assim, está assado, né? Então, na medida que você deixar de alimentar, a dificuldade para você vai aumentar. Você precisa alimentar de informações, fazer o registro, né, para que você possa ter esse fluxo apresentado para você. Não posso dizer que tem um melhor ou um pior. É como eu falei, tudo depende do aplicativo. Né? Geralmente, os aplicativos, quando ele não está completo, ele tem módulos adicionais, né? Ou se não, você pode, se tem familiaridade com algum outro, você pode criar módulo de exportação para poder importar em outro aplicativo, para que você utilize isso daí, né? Mas está muito ligado ao aplicativo de gestão. Para finalizar, Paulo fez também uma pergunta aqui bem prática. Ele, na verdade, quer saber qual é a dica que você dá para a escolha do regime tributário. Bom, regime tributário, tá? Ele está muito ligado com a sua perspectiva e com o seu negócio. Isso daí, assim, quando você inicia um empreendimento, você precisa normalmente de um contador, tá? O mais indicado é o contador entender do seu negócio, ouvir do seu negócio, é você ter uma pessoa de confiança que você, seja por indicação ou seja por conhecimento, que você possa trabalhar essas informações para que o contador faça as simulações necessárias para o seu empreendimento, porque isso vai depender do tipo do empreendimento. Então, tem envolvido o CNAE, que é a classificação, né, qual é o maior faturamento que você vai ter, que tipo de produto, tudo isso está envolvido com a sua contabilidade. Então, o melhor é o contador que você tiver contratado, que ele possa realizar e apresentar esse trabalho para você. Né? Sempre no início de ano, sempre. Todos os inícios de ano, eu vou revisar o meu regime tributário, vou ver se eu mantenho como está, se eu preciso trocar, qual é a minha perspectiva para o ano. Tá? Então, sempre o mais indicado é o contador da sua empresa. Mas se ele não tiver, um outro contador que seja. Pronto, ficamos com o tempo apertado aqui agora, né? A gente precisa finalizar. Deixa eu agradecer antecipadamente, mais uma vez, aos participantes pela tarde. Como eu falei, foi um investimento de tempo que a gente teve aqui, uma troca imensa de conhecimentos. É a primeira palestra que a gente tem nessa nova gestão. A gente vai ter outra, vai tentar fazer outra antes do final do ano, tentar fazer algo mais específico. Inclusive, já aceito até dicas. Podem mandar um e-mail para Marcelo, que faz parte do núcleo. O meu e-mail também está lá na página do CRA, com dicas do que vocês querem saber, do que vocês querem aprender, que a gente faz uma nova capacitação considerando essa temática, tá bom? Marcelo, te agradeço imenso. Brilhante palestra, brilhante troca de conhecimento que você teve aqui com a gente. Dizer que foi uma honra ouvir você durante essa tarde. Eu que agradeço, Marilena. Obrigado, Maio. Enfim, tem algo mais a falar, Marcelo?
Só quero agradecer a oportunidade ao Conselho, né? Essa renovação aí, mais uma vez, muito bem-vinda no Núcleo de Finanças. Essa primeira palestra, essa oportunidade de estar todo mundo aí compartilhando e temos aí questões, é muito interessante a gente ter pergunta para poder responder, que é aquela história, a gente vai para a prática de algumas coisas que a gente, na teoria, acaba passando. E só agradecer ao CRA, a você, a Rafa, a Carolina, a apresentação, e a todos os que tiveram aí, ou vejam aí no futuro, né? Muito obrigado. Perfeito. Então, Carolina, em relação a uma lista de presença, lista de satisfação, você mandou. Gente, é muito importante que vocês preenchem para a gente saber qual a opinião de vocês, o que a gente pode melhorar, tá? Em relação à apresentação, eu vou conversar com o Marcelo, se a gente pode compartilhar. Marcelo, você pode? A gente pode compartilhar? Pode? Pronto. Aí eu vejo com a Carolina a lista dos e-mails de vocês para a gente enviar, tá bom? Carolina, muito obrigada por você. Em nome do CRA, também agradeço ao Marcel por essa tarde de muito conhecimento, e também queria agradecer a todos que estão presentes, e peço para vocês acompanharem as nossas redes sociais. Então, tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, obrigado.